E eu tenho certeza que Deus vai falar mais uma vez com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou acessassem aí no seu celular ou notebook, tablet, ou a própria Bíblia, certo? No texto de Mateus, capítulo 21, verso 18 e 19. Apenas esses dois versículos nós vamos estar lendo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18 e 19. Bom? E o tema da nossa mensagem é: as aparências enganam. Eu vou repetir. As aparências enganam. Dito isso, né, texto bíblico, né, você está pela última vez, certo? Mateus 21, verso 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém. E graças a Deus, meus irmãos. Esse texto aqui, meus queridos, esse episódio, antes de nós entrarmos propriamente nele, aonde Jesus fala, né, e ali a figueira seca, eu gostaria de falar o que está acontecendo no capítulo 21 de Mateus, antes para poder você entender esse texto dentro do contexto dele. Então, meus queridos, Jesus ele entra de uma forma marcante ali, antes de poder entrar em Jerusalém, estava para se cumprir aquela profecia, né? Que eu vou explicar para vocês. Ele, Jesus Cristo, ele manda, certo? Os seus dois discípulos, certo? Que a Bíblia não diz aqui exatamente quais são aqui agora nesse texto, mas manda dois dos seus discípulos, dos 12, ir lá em Jerusalém e pedir, você sabe o quê? A jumenta e um jumentinho. E às vezes a gente só ouve falar do jumentinho, né, na mensagem, mas a Bíblia é muito clara no capítulo 21 que os dois discípulos vai pegar emprestado com outros discípulos de Jesus, e Jesus orienta eles dois para eles irem buscar a jumenta e o seu filhote, o jumentinho, que ele iria usar para poder passar ali na sua entrada triunfal ali em Jerusalém, certo? E aí os discípulos foram e trouxeram, certo? O pessoal lá liberou e disse, os dois discípulos assim, né? O Senhor, né, em outras palavras, que mandou vir aqui buscar, e eles liberaram, certo? Parafraseando o texto. E aí pegaram emprestado o jumento e o jumentinho, a jumenta, né, o jumentinho, e levaram para Jesus. E ali é onde se cumpre a profecia, né, que Jesus vai entrar em cima de um jumentinho, e ali as pessoas começam a gritar, né? Hosana, Hosana! E ali o povo gritava, Hosana nas alturas, que significa, né? Salva-nos agora. Jesus ele entra como um rei humilde, sabe? Um rei, né, que não queria pegar nada de ninguém, usurpar nada de ninguém. Ele veio como rei, ele é rei e sempre será rei. E ele entra dessa forma, certo? E ali o povo começa a gritar e coloca ali as palmeiras, né? Ali os ramos, e começam a colocar ali outras coisas para Jesus estar passando. E o povo grita assim,
Hosana ao filho de Davi, que significa, você sabe o quê? Ele é o Salvador. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador. É isso ali que o povo estava falando naquele momento, quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém, em cima do jumentinho. E aí, digo mais, poucos dias depois, vocês podem perceber, né, que muitos ali, né, e poucos dias depois, teve gente que falou de verdade. Hosana ao filho de Davi, salva-nos dos nossos pecados. Realmente reconhecemos o Senhor. Mas a grande maioria, meus irmãos, a grande maioria depois gritava, crucifica-o, crucifica-o. E logo depois, né, vocês já sabem da história, né, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e isso não é verdade, isso não está na Bíblia, certo? E ali depois você vê que as pessoas falam da boca para fora, né? Dão glória a Deus, né? Da boca para fora, e depois falam, crucificam. Muitos falaram de verdade, e a grande maioria falou da boca para fora. E isso significa quantas pessoas hoje, que nós estamos aqui hoje, nessa programação, nesse culto, que dão glória a Deus, mas vivem distante da palavra de Deus. Vivem distante. De perto parece um anjo, de longe uma pessoa que nem parece um cristão, gente. É isso do que se trata aqui nesse texto, inicialmente, do capítulo 21. E Jesus, né, ele valoriza dentro do quarto, né? Você sabe o quê? Com a boca no pó, sabe? A oração de joelho, de boca no pó, se rendendo a ele, reconhecendo que ele é o rei, que ele é o Senhor da nossa vida. É disso que Jesus está tratando aqui no início da nossa mensagem. É disso aqui que o texto está acontecendo. E não o palco, e não as luzes, mensagem da boca para fora. Jesus não precisa disso. E interessante que eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, né? Aqui nesse texto, né? Vocês podem perceber que quem vive para aparecer diante dos homens se esvazia diante de Deus. Eu vou repetir: quem vive para aparecer diante dos homens se esvazia diante de Deus. A conexão aqui, a aparência pode enganar as pessoas, mas ela não engana a Deus de jeito nenhum. E a árvore, eu quero dizer aqui no início, a árvore representa o povo de Israel, os discípulos, os líderes religiosos e a igreja nos dias de hoje e do passado, certo? Então, o que eu quero dizer aqui para você? Não existe época certa para dar fruto. O chamado para dar o fruto é agora, é hoje. Aquela árvore, aquela figueira não estava dando fruto, estava aparentando, né, com as suas folhas que tinham fruto, certo? Então, parafraseando conosco, né, as folhas, né, parece que é alguma coisa, mas não é. Parece que está dando fruto, mas não está, certo? A figueira não estava ali no tempo, né, completo de dar todos os frutos, mas já era tempo de dar frutos, certo? Pois devia dar frutos certamente, porque foi o próprio Jesus, na minha opinião, que plantou aquela árvore ali, ou o próprio Deus plantou aquela árvore ali, como Deus, né? Ele planta eu e você no trabalho, numa igreja local, ou numa igreja em célula, ou em qualquer lugar para a gente poder servir a Ele, servir ao próximo. E ali você precisa dar o fruto, mostrar para o que veio. Né? Se você é um médico, se você é um professor, um bombeiro, seja lá qual for a profissão, o que Deus espera de você? Que você dê fruto no sentido do quê? De realizar o que precisa ser feito dentro da sua profissão. Por exemplo, com excelência, para poder ajudar, para poder dar o seu melhor, e seja lá o que for, né, que dê o fruto necessário, que não seja uma pessoa desleixada, certo? O texto, né, nós podemos parafrasear isso. Então, voltando aqui para o que a Bíblia quer dizer também, e isso eu cito, né,
como exemplo, né, para poder dizer o que eu quero dizer, certo? Então, Jesus planta ali a árvore, como ele planta eu e você, né, em vários lugares, e a gente precisa frutificar. E aquela árvore não estava frutificando, aquela figueira representa eu e você, certo? Ela estava ali, né, para poder dar o fruto e não estava dando, certo? E ali Jesus vivia passando, certo? Jesus vivia passando por ali para visitar o seu amigo Lázaro. Irmãos de Marta e Maria, vocês conhecem o texto, vocês conhecem a Bíblia, né? Lázaro tinha duas irmãs e eles três moravam juntos e Jesus ia a Betânia com frequência, certo? Para poder ali conversar com eles, certo? Para poder bater papo, para poder discipular, para poder ajudá-los, certo? Jesus sempre ia na casa desses irmãos. Então, o que eu quero dizer para você, a aplicação que eu quero dizer aqui para você, né, Jesus, né, ele espera que eu e você, Deus, ele espera que eu e você estejamos prontos sempre para poder dar o fruto, certo? Não de aparência, certo? Porque a aparência de fé sem compromisso com Deus não vale absolutamente nada. Você pode perceber que no capítulo 21, aí você vai ver que Jesus, depois que ele entra a sua entrada triunfal ali, certo? Em Jerusalém, e ele vai ao templo, e ali no pátio do templo existem ali os ladrões, certo? Os vendedores, que eram tremendos ladrões, porque como que era a questão religiosa para poder pedir perdão pelos pecados, certo? A pessoa tinha que levar lá, né, para poder fazer o sacrifício, né, um pombo, um boi, certo? Ou o cordeiro, e ali, certo? A pessoa pedia perdão, expiação através, né, do animal morto ali com sangue, né? O sumo sacerdote, o sacerdote todo fazia isso, né? Especialmente o sacerdote, porque o sacerdote ia na presença de Deus, né? No Santo dos Santos uma vez por ano. Mas os sacerdotes faziam todo esse trabalho, mas existia ali uma grande, eu poderia dizer, uma situação muito triste e grandiosa, era isso que eu queria dizer, de gente extorquindo as pessoas financeiramente, o sistema religioso trabalhando para poder roubar as pessoas e retirar mais dinheiro delas, certo? Se você for pesquisar historicamente falando, um pombo estava valendo 25 dias de trabalho de um empregado. 25 dias de um empregado, isso era exorbitante. Isso estava roubando as pessoas ali no pátio do templo. Eles estavam ali fazendo, né, um comércio dentro do templo, da casa de Deus. A casa de Deus hoje somos nós, mas naquele tempo as pessoas iam a Jerusalém para poder adorar a Deus ali no templo, gente. E ali eles compravam os animais e as pessoas estavam abusando da fé dos outros, como existe até nos dias de hoje, infelizmente. E dito isso, gente, o que acontece ali? Jesus, ele chega com autoridade, ele pega um chicote, certo? Ele demonstra ali a sua autoridade, ele espanta ali com um chicote os bois, certo? As pombas que estavam ali, ele empurra, certo? Ali as mesas, né? E cai no chão, ninguém sai dali machucado. Jesus não machucou em nenhum momento ninguém, certo? Fisicamente, foi para poder demonstrar autoridade, porque estavam ali roubando dentro da casa de Deus. É como se Jesus chegasse hoje numa igreja local e visse o que está acontecendo, né? De igrejas se tornando empresas e Jesus, certo? Colocar todo mundo ali para correr, certo? E falar assim: vocês são ladrões, um covil de ladrões. Era isso que Jesus estava falando ali. Um covil de ladrões estão aqui, nesse lugar. E Jesus põe todo mundo para fora. Graças a Deus por isso. Jesus ele foi lá e enfrentou essa gente e acabou ali com essa situação, graças a Deus. E dito isso, gente, certo? Quando ele impôs ali um limite, certo? E o que aconteceu logo depois?
Jesus ele vai curar os mancos. Jesus vai curar ali as pessoas que estavam enfermas. Jesus vai fazer milagres, certo? E depois que isso acontece, que Jesus cura as pessoas, expulsa esse povo e ele começa a fazer ali a sua capelania, ele começa a fazer ali a obra de milagre, de curar as pessoas. Aí, os líderes religiosos, né? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles vão ali, sabe para quê? Para poder perturbar Jesus. Sabe por quê? Porque eles ficaram com ciúme e com inveja daquilo que as crianças estavam gritando e falando e cantando. As próprias crianças dizem assim para Jesus: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, certo? E aí os líderes religiosos ficaram indignados com aquilo e Jesus fala assim para eles: o louvor sai exatamente, perfeitamente, da boca das crianças. Parafraseando o texto, o louvor, o perfeito louvor, sai da boca dos pequeninos. E os líderes religiosos ficaram com inveja e com raiva de Jesus, porque as crianças estavam falando a verdade, louvando a Jesus e adorando a Jesus, e eles ali perturbando e atrapalhando. E aí, logo depois, certo? Jesus, né, sai daquele lugar, vai para Betânia, sai de Jerusalém, vai para Betânia, e no dia seguinte ele está com fome. Ele vê uma figueira de longe, cheia de folhas. A aparência dizia: aqui tem fruto, aqui tem fruto. Mas quando ele chega, não tem absolutamente nada. Nada, não tem um fruto. De longe, gente, uma árvore como a figueira, no normal dela, ela dá mais ou menos a altura, dentro da normalidade, de 3 a 6 metros de altura. E a Bíblia, né, deixa claro que, claro, uma árvore de 6 a 6 metros de altura, podendo chegar a 10 metros, né, e passando disso, ainda existem árvores como essas, que chegam a 10 metros de altura, você vai perceber que Jesus viu isso à distância, certo? E ele foi até aquele local ali para poder comer do fruto. E aí, o que eu quero dizer para você? Estava mostrando as folhas, mas não tinha nada. Parafraseando com a gente, né? As pessoas parecem ter Deus, parecem ter Jesus, parecem, né, ser pessoas de bem, mas não são. É isso que é a denúncia que Jesus quer fazer, né, aqui no texto para a gente. É isso que eu quero trazer aqui para você da figueira, certo? Então eu quero dizer para vocês aqui 4 coisas, 4 verdades, repetindo, 4 verdades importantes nesse texto. Eu vou tomar um copinho d'água e continuo. Que é a seguinte: a primeira verdade, o perigo de viver para aparecer. Repetindo, o perigo de viver para aparecer. A figueira mostrava algo, pessoal, que não tinha. Era bonita por fora, mas vazia por dentro. Isso, gente, é mostrar uma vida voltada para a aparência espiritual, que leva à queda, certo? Parafraseando, a árvore representa as pessoas, como eu disse, o povo de Israel, enfim, por aí vai, né? A igreja. Mas aplicando para mim e para você, né? O que eu quero dizer com isso? Né? As pessoas, que a Bíblia quer nos mostrar, as lições que a gente pode tirar, pessoas que vivem de imagem, querem ser vistas como espirituais, como pessoas que estão assim acima do bem e do mal, mas não estão. Mas no secreto não tem nada a ver. Estão longe de Deus. É só a vaidade, é só a soberba. E tem gente dizendo assim: ah, pastor, depois eu mudo, depois eu levo a sério, depois eu me entrego. Ah, mas depois eu resolvo isso. Mas o tempo é chamado hoje. E a verdade que eu quero dizer aqui para você, o chamado não é o futuro. O chamado é para agora, é para o presente. Nós temos que dar frutos, é hoje.
Quem adia dá o fruto, corre o risco de não frutificar. Eu vou repetir. Quem adia dá o fruto, corre o risco de não frutificar. E a Bíblia fala, inclusive, para as pessoas idosas também. Sabe o quê? Que até na idade, né, quando a pessoa chega mais na velhice, certo? Que elas iriam dar frutos. Por quê? Porque Deus é que dá força e que toca a vida da pessoa e a pessoa se permite para isso, sabe? Então, para quem vive de aparência, um dia fala assim, e no outro também, um dia eu vou mudar. Um dia eu mudo. Mas o fruto mostra, quem anda com Deus, anda com Jesus, o fruto mostra que já houve transformação, inclusive de dentro para fora, e na prática, todos os dias, me parecendo a cada dia mais com Jesus, sabe? Então, o que eu posso dizer aqui? Quais outras lições eu posso tirar aqui para mim e para você? A raiz que precisa estar em Deus, sabe? A palavra entusiasmo, né, vem do grego da palavra teos en, certo? Entusiasmo, né? Que significa dentro do grego, né? Deus dentro, significa Deus dentro de você, entusiasmo. É um entusiasmo que vem de Deus, certo? É algo que você queira viver, não é uma emoção, é uma vida movida pela presença de Jesus, é uma vida movida pela presença de Deus. É isso que a palavra quer nos mostrar. É ter a raiz em Deus e não na aparência. E raiz, o que eu quero tirar aqui de lições para você e para mim aqui hoje, é viver como Jesus vivia na terra, é orar como Jesus orava, é fazer as boas obras como Jesus fazia, sabe? É pregar o genuíno evangelho do nosso carpinteiro, que a profissão dele, de Jesus, era carpintaria, de pregar o evangelho corretamente, de verdade, é cuidar dos necessitados, que tem mais gente, eu conheço gente, meu Deus do céu, que faz eventos todos os meses, é café não sei do que, é café não sei do que, mas não tem coragem de fazer um café para as pessoas que estão morando na rua e ir lá dar um café para elas e um pão. Mas café todos os anos, todos os meses, todas as semanas se faz, mas não faz para quem está necessitado. Nós devemos nos parecer com Jesus, é isso que o texto quer nos informar, é isso que eu quero trazer para você, é ajudar a transformar vidas, não é viver de aparência, parecer ter lá as folhas, parecer ter folhas, enganar as pessoas, sabe? Não é isso que o Evangelho, né, Jesus quer para mim e para você, sabe? Ter raiz não é aparência, é ter Jesus dentro de você, na sua mente e no seu coração todos os dias, e se deixar permitir a viver a vida como Cristo viveu aqui na terra, curando as pessoas, né? Pregando o evangelho, fazendo as boas obras, né? Amando as pessoas de verdade e não da boca para fora, só querendo o dinheiro das pessoas. Infelizmente, um monte de líderes assim. Que triste, meu Deus. Que Deus faça justiça. E na prática, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: você precisa acordar, mas acordar espiritualmente para buscar Deus todos os dias, viver com essa missão, com essa alegria de viver a vida de Deus na sua vida. É isso que eu quero falar para você, é viver a vida de Deus na sua vida. Essa é a missão, fazer o bem sem precisar aparecer, sabe? Representar Cristo aonde você estiver, levar esse bom perfume, certo? Levar esse bom perfume de Cristo, certo? Como Paulo diz, né? Quando as pessoas tiverem, reconhecerem que ali há um homem e uma mulher de Deus que se importa com gente, sabe? Gente, é disso que a Bíblia quer nos mostrar, né? Não é de viver de aparência. E não basta parecer vivo. Não basta parecer vivo. É preciso estar enraizado em Cristo. E existe um monte de pessoas que estão vivas, mas estão mortas ao mesmo tempo. Igualzinho o filme, né, do Resident Evil, certo?
E Jesus, lá na frente eu vou falar dos sepulcros caiados, mas adiantando aqui, e Jesus, para poder chamar alguém de sepulcro caiado e poder falar que a pessoa parece um sepulcro caiado, gente, ó, é muito triste. É porque realmente a pessoa não vale nada. E quem disse isso foi Jesus, gente. Então tem gente que parece ser um homem ou uma mulher de Deus, mas você vai vivendo ali de perto, né? Quando você chega perto da árvore, a árvore também pode representar as pessoas, como eu disse, né? Que estão aparentando ser o que não são, né? E a Bíblia diz, Jesus disse, né? Você conhece a árvore, né? Pelo fruto que ele dá, certo? É isso que a Bíblia quer dizer. Então, você vê que tem gente que tudo que fala é da boca para fora. Você vai conviver para ver. É triste, gente. Então, meus irmãos, a figueira, ela tinha folhas, mas quando olharam para ela de verdade, ela não tinha raiz que sustentasse o seu fruto. E a Bíblia diz em Marcos, sabe o quê? Lá no Evangelho de Marcos, que ela secou desde a raiz, quando Jesus falou com a árvore. Ou seja, o problema não estava só por fora, o problema estava por dentro. E por isso que Jesus ali amaldiçoa. E a palavra bíblica, né, amaldiçoar, não significa de maldição, significa de correção, significa de corrigir severamente, certo? É isso que a Bíblia quer dizer, o que está acontecendo ali. E o que significa isso? Ter raiz em Deus significa ter uma vida no secreto, ter relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, sabe? Não viver só de aparência, porque existem pessoas que estão no nosso meio, certo? Roubando, destruindo vidas, e são líderes, sabe? Que concordam com o pecado, que aceitam o pecado, sabe por quê? Porque o irmão da igreja é rico e eles estão dizimando uma oferta muito grande, certo? Para aquela igreja, aí o pastor fica quieto. Isso é algo totalmente carnal e diabólico. Isso é viver de aparência, sabe? Porque a igreja deixou, certo, de viver a missão de Jesus para poder viver a programação. Viver de programação. Infelizmente, quantas missões nós poderíamos fazer ao invés de programação? De domingo em domingo, a mesma coisa, né? Que o domingo fosse um relatório para poder fazer das missões que a gente faz. Quantas pessoas poderiam conhecer e serem transformadas por Jesus? Mas ali estão pessoas, muitas, não todas, muitas, e digo, não todas, certo? Que estão carnalmente vivendo ali, ó, na carne, e o inimigo está ali usando direto. Por isso que existe um monte de gente caindo em adultério, né? E pastor passando a mão na cabeça. Tá tudo errado, sabe? Por quê? Porque tá entrando um bom dinheiro. Uma vergonha. Uma vergonha. Gente, assim, Jesus está corrigindo com essa palavra hoje, com essa palavra para secar, sabe? É isso que a Bíblia quer dizer em relação com a árvore, certo? É para poder a pessoa tomar vergonha na cara, gente. É a explicação aqui que eu quero dizer para você também, né? Significa, não é da pessoa só frequentar a igreja em célula, a igreja online, né? De cantar, né? Mas que cante, mas de verdade, mas que fale de Deus, mas não seja só da boca para fora, mas que Deus esteja em você mesmo de verdade, que você esteja se importando mesmo com o próprio Deus e com o próximo, como Jesus fazia, sabe? É quando você, mesmo quando ninguém vê, você está orando, você está buscando, você está evangelizando, você está fazendo as boas obras que Jesus fazia, sabe? Você está tendo um coração, se permitindo ser um coração, né? Ter um coração transformado por Deus e por Cristo. Você olha para você e você fala assim, miserável de homem que sou, de mulher que sou, ai de mim se não fosse Jesus, eu preciso de libertação, Jesus. E Jesus vai te libertando pouco a pouco, dia a dia. Agora, essas pessoas que estão cheias de aparência, Jesus já se afastou delas. Está falando severamente para poder secar, porque tem uma vida infrutífera. É isso que Jesus está falando. E não vive o que prega. E eu aprendi com muita gente. Eles pregam lindamente a Bíblia. Mas eu aprendi viver o que eles pregam, mas não viver o que eles praticam. Viver o que eles pregam, mas não viver o que eles praticam. Por quê?
Porque se eu fosse olhar para a vida de alguns, eu estava perdido. E tem gente, que a gente não pode olhar a vida deles, não. E detalhe, para quem é líder, tem que viver a palavra para poder ser exemplo para o rebanho. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser um ladrão, um bandido, um sem vergonha, sabe? É disso que a palavra de Deus está dizendo. Quanta gente que concorda com tanta coisa errada, sabe? E fica apoiando um lixo moral, infelizmente. Então, o que eu quero dizer aqui para você, é de pessoas que estão, às vezes, aqui aparentam, serem espirituais, mas dentro de casa fazem da vida do marido, da esposa, um inferno, na vida dos filhos. Isso é triste, mas é a realidade. Trata mal a família, vive postando versículo, mas vive no pecado escondido, está em adultério, não transforma, não deixa Deus transformar, não pede arrependimento. Ah, mas é assim mesmo, eu caí e não consigo. Vergonha, Jesus transforma, liberta. Tomar vergonha na cara, gente, isso é muito sério. Tem gente que está com a vida toda arrebentada, líderes, pastores, pastoras, numa vida totalmente, que não era para estar, gente. Como essa, como eu estou falando, cheio de orgulho, foi o pecado, orgulho, a vaidade foi o pecado que expulsou Satanás da eternidade. Então, tome muito cuidado com a vaidade. Às vezes você não acha que é orgulhoso, mas é. Tome cuidado. Digo mais. Outra coisa, eu vou tomar uma aguinha para continuar. A garganta está cansando. Desculpa, está secando, um pouco, estou falando. Jesus chama isso, sabe de quê, gente? Viver de hipocrisia, viver de aparência. Viver de aparência, Quem aparece, eu coloquei aqui, escrevi, quem aparece ser algo que não é, vive uma fé de mentira. Vou repetir. Quem aparece ser algo que não é, vive uma fé de mentira, uma fé mentirosa, gente. Isso é triste. E a aparência pode até enganar as pessoas que não são espirituais, mas a raiz revela realmente o que você é diante de Deus, se você anda com Deus ou não. Eu vou repetir, a aparência pode até enganar as pessoas, inclusive aquelas que não são espirituais, mas a raiz revela você, quem você realmente é diante de Deus, se você anda com Ele ou não. Sabe por quê? Porque as folhas, lembra que eu falei? São iguais, também as pessoas que aparentam ser alguma coisa, mas que estão lindas por fora, mas estão podres por dentro. Tome cuidado. Segundo, religiosidade sem fruto é perigosa. Repetindo, religiosidade sem fruto é perigosa. A figueira, repetindo, representa algo maior aqui, como eu disse, o povo de Israel, os líderes religiosos, os discípulos, certo? A igreja de hoje, eu e você, temos que tomar cuidado, sabe? Por quê? Porque a gente não pode se tornar pessoas assim. E Jesus, quando ele foi no templo, ele foi lá para resolver o problema, sabe? Que estavam ali roubando na casa de Deus, sabe? E ali ele foi resolver o problema e depois ele vai parafrasear. Jesus era um tremendo de um pedagogo, se assim podemos dizer, Ele falava de forma pedagógica para poder ensinar seus discípulos. Ele era um mestre, ele era rabi, vocês sabem disso, Mas ele estava querendo ensinar o que para os discípulos? Que os líderes, muitos, sabiam falar, tinham posição, como hoje sabem falar, têm posição, tinham aparência espiritual, mas estavam vazios. Eles estavam vazios, eles tinham título. Eu sou o fulano de tal, o sacerdote, eu sou um sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Eles tinham título. Eles queriam, sabe o quê? Eles queriam um palco. Eles queriam estar na frente, serem avistados pelos homens, serem aplaudidos. Isso que eles queriam. Mas eles não queriam a renúncia. Eles não queriam tomar a sua cruz e seguir a Jesus, gente. Negar a si mesmo,
negar as suas vontades, os seus desejos e seguir a sua cruz, perdão, e seguir Jesus e tomar a sua cruz e segui-lo, sabe? É isso que Jesus ensina quando a gente quer segui-lo, sabe? Não é vida fácil, não, mas é uma vida maravilhosa quando nós fazemos isso, nós agradamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? E aqueles homens não queriam fazer isso. É outra coisa que eu posso dizer aqui, é quando ninguém está te vendo, e ninguém está te vendo mesmo, e você está ali buscando a Deus, lê a palavra, pratica, né? E não vive como os demônios, porque tem um monte de crente aí, usado pelo diabo, certo? Diz que é cristão e faz da vida dos outros um inferno. Tem gente que passa por você e vira até a cara para poder não te ver e não te cumprimentar. Quantas pessoas já fizeram isso comigo, gente? Já fizeram isso com a minha esposa. Gente, muito triste. Não viver o que prega. É não ter uma vida transformada, sabe? Não viver o que... não viver, né? O que prega. Né? É triste. É não ter uma vida transformada. Você tem que viver e pregar o que vive e não viver de mentira como um profissional da fé. É isso que eu quero trazer aqui para você, sabe? Viver a palavra dia após dia, na prática, sabe? É isso, né? E outras coisas que eu poderia dizer aqui, né? E quero dizer, quero citar, né? Isso é falta, você sabe de quê? De se permitir o próprio Deus produzir frutos em mim e em você. Eu vou repetir. Isso é a falta de se permitir que o próprio Deus produza os frutos dele em mim e em você quando nós vivemos assim uma vida afastada, sabe? Diante de Deus, sabe? Uma vida mesquinha, uma vida morta. É disso que Jesus está tratando ali, usando aquela árvore como exemplo. Jesus chamou isso de hipocrisia, de aparência, né? E aqui eu quero dizer para você algo forte, poderoso. Quem aparece ser algo que não é uma pessoa totalmente mentirosa. Ela não é nada daquilo. Você começa a conviver e você vê que ela não é nada daquilo que ela diz. De longe, igual a árvore. Parece que tem fruto, mas de perto parece, né? Parece nada, né? Não parece, né? Na verdade, nem tinha frutos. É assim a vida de muitas pessoas dentro da igreja hoje, infelizmente. Lembra do que eu disse do seu poucos caiado? Jesus disse que tem gente assim, e eu já expliquei isso na mensagem. Eu só vou parafrasear aqui para poder dar continuidade. Lindo por fora, né? E podre por dentro, gente. Que triste. E hoje também é assim, aparência de santidade, só aparência. Mas o pastor apoia igrejas boates. Eu conheço, teve gente brigando comigo uma época, de pastores que apoiam igrejas boates. Por quê? Porque eles gostam, certo? Eles gostam, eles devem e gostar de andarem, né, dentro desses lugares. Eles devem, né, levar, inclusive, isso às igrejas deles a fazerem, certo? Por quê? Porque até falei com a minha esposa, vou falar aqui para vocês, eu falei com ela falou, não fala não, vou falar. Mas é verdade. Eu falei com ela assim, daqui uns dias esse pastor vai me chamar para dançar lá com ele. Vai me chamar para dançar com ele, um funk gospel. Você está vendo que hipocrisia que as pessoas vivem? E a igreja cheia. Quanto mais mentira prega, mais a igreja está cheia de gente, o templo fixo, né? Gente, eu não quero estar num lugar desse nunca. Eu quero estar aonde Jesus estava. Sabe aonde? Nos presídios, né? Eu quero estar nas escolas, eu quero estar nas casas, eu quero fazer a diferença, né? A começar dentro da minha casa. É isso, eu quero estar aqui pregando o evangelho para que vidas sejam transformadas também aqui no online. Gente, é isso que Jesus quer. A gente não pode estar de brincadeira, sabe? É triste, mas é uma realidade. Um discurso bonito não vale absolutamente nada. Não transforma a vida de ninguém. O discurso bonito não muda vidas. Mas quem está com o coração longe de Deus e está liderando atrapalha a vida de pessoas, gente.
Vive uma vida de aparência. Não vivem o que demonstram. Eu vou repetir. Vivem uma vida de aparência. Não vivem o que demonstram. Eles falam, mas não fazem. A figueira parecia viva, mas ela estava morta por dentro, repito, para poder ficar na sua cabeça, sabe? E Jesus mostrou isso, sabe por quê? Lembra quando eu disse lá no livro de Marcos, né? Que a raiz também, ela secou, né? E Jesus mostrou isso, que uma vida sem raiz não permanece. Por quê? Porque as raízes, elas ficam lá no profundo da terra, vocês sabem disso, né? Da árvore, e você não consegue ver, acaba ficando invisível para mim e para você. O que eu posso tirar de lição aqui do texto para você e para mim? Que a raiz invisível sustenta o fruto visível. A raiz é você estar alicerçado em Deus, que está conduzindo e te dando, né, frutos, te dando a vida dele para poder viver todos os dias, sabe? A raiz, né, é o próprio Deus que sustenta o fruto visível. Você não vê a Deus fisicamente, você não vê. Ele é invisível, mas ele sustenta o fruto visível. Ele é uma pessoa, ele fala com a gente, mas ele é invisível, certo? Então é isso que a Bíblia quer nos orientar. E a aparência pode até enganar as pessoas, mas a raiz revela quem você é realmente de Deus, gente. É isso. Terceiro, o tempo de produzir é agora. Eu vou tomar mais um golinho de água. Repetindo, o tempo de produzir é agora. Meus irmãos, aqui a figueira não estava produzindo. E Jesus traz uma palavra para ela de juízo que eu já expliquei. Não foi uma fala simples, é uma palavra de correção severa mesmo. E quando Jesus fala com a figueira, ele não estava louco, não, gente. Ele estava nas suas condições psíquicas normais, corretas. Nós falamos com as nossas plantas, por que Jesus, o Criador, né, de todas as coisas, não poderia falar com a figueira mesmo que ele plantou? Não, ele não estava louco. Não era uma emoção, não era um impulso. Era o juízo, uma resposta à esterilidade. É assim que Deus faz com algumas pessoas. E Jesus estava mostrando isso para a árvore, aquilo que ele poderia fazer com as pessoas, sabe? Essa é a aplicação aqui do texto. E aqui entra uma verdade: Deus espera fruto da nossa vida agora, que não seja de mentira, que seja de verdade, certo? De verdade mesmo. Não deixe para você mudar depois, levar a Deus a sério, a Cristo depois, né? Depois eu vou produzir. Não, leve Jesus a sério hoje. O tempo de dar fruto é agora. E quais são os frutos? Alguém, às vezes, está falando assim, o pastor está falando isso, está falando aquilo de vários frutos. Eu quero citar o apóstolo Paulo em Gálatas 5, versos 22 e 23, que vai dizer assim, Gálatas 5, versos 22 e 23 vai dizer assim, que os frutos são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São essas 9 situações que Deus coloca em mim e em você para produzir a cada dia mais. E ao contrário disso, gente, a gente tem que trabalhar para não se permitir e gerar cada dia mais bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, gente, com as pessoas, amor a Deus, amor ao próximo. É isso que Deus quer produzir na minha vida e na sua vida. Não é teoria, é prática. Chega de doutores da lei, doutores da Bíblia. Tem gente que faz, né, curso até de doutor da Bíblia, mas não vive o que a Bíblia diz, gente. É vida na prática mesmo, do que a palavra está dizendo aqui, que o Paulo está ensinando, que Jesus está ensinando. É perdoar quem te feriu, é ajudar quem precisa, enfiar a mão, né, no bolso mesmo com dinheiro. Não é dar só o dinheiro lá para o pobre que está na rua, não. É investir em projetos para poder ajudar pessoas que estão passando necessidade em qualquer área da vida, sabe?
É para isso que o dinheiro existe. É assim que a primeira igreja, né, dos apóstolos, se assim podemos dizer, e era, né, fazia para não faltar nada para ninguém. Evangelizar é você ajudar a comprar o material para poder fazer o trabalho de evangelismo, orar de verdade, largar, né, os pecados escondidos, sabe? É viver a palavra. É disso que o texto quer nos tratar, é fazer o ide de Jesus, porque é uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse se vocês quiserem, ele disse, sabe o quê? Vão, ide, é uma ordem de Jesus, não é minha, não, é de Jesus. Mas hoje o que a gente faz? Nós ficamos dentro de um templo, sentado, esperando só uma pessoa pregar e ninguém quase mais fazer absolutamente nada e esquecemos, né, de viver a palavra e acha que a Bíblia é uma teoria, mas Deus nos chamou para viver a palavra na prática todos os dias. E aí eu pergunto, nós estamos pregando o evangelho sério, de verdade? Nós estamos discipulando alguém, lutando para parecer mais com Jesus? Está fazendo a diferença na vida de alguém, para alguém conhecer a palavra, conhecer Jesus através da sua vida? Isso é fruto, é o fruto que Jesus quer na minha vida e na sua vida. Fruto não é o que você fala, porque falar, até papagaio fala, meu irmão. Fruto é o que você produz na sua vida, é o que você produz. E vou melhorar, é o que Cristo produz na sua vida. Se Cristo está produzindo tudo que eu já citei aqui hoje para você, e você está praticando, amém e glória a Deus. Se não estiver, reveja os seus conceitos e reveja se você é um cristão de verdade. Outra coisa que eu posso dizer para você, uma citação aqui de John Wesley, né? John Wesley, ele vai dizer assim: faça todo o bem que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. Eu vou repetir: faça todo o bem que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. É assim que o cristão deve viver. É assim. A figueira, olha só, a figueira foi julgada porque não produziu. A figueira foi julgada por não ter produzido. E aquela figueira representa as pessoas. E você acha que Deus não vai nos julgar? É claro que vai. Do juízo de Deus, ninguém escapa. Vocês sabem disso. E Deus continua esperando fruto da nossa vida. Fruto. Por isso que ele chega lá, Jesus, ele que plantou aquela árvore, e ele fala: cadê meu fruto? Cadê meu fruto? E aí hoje Jesus pergunta para você assim: João, Maria, pastor Fernandinho, Lussandra, cadê meu fruto? É isso, é tudo isso aí que eu citei durante a mensagem, que são os frutos que Jesus espera. Então ele traz aquela árvore como lição para a vida da gente, para a gente poder repensar a nossa vida e fazer, né, da nossa vida mais bonita, buscando a Ele e deixar que os 9 gomos que o apóstolo Paulo fala, né, que eu já citei, né, da benignidade, do domínio próprio, da mansidão, enfim, seja diário, tudo que eu falei até então. E quarto e último, fé sem vida com Deus não se sustenta. Vou repetir, vou tomar mais um golinho de água. É o seguinte, repetindo, fé sem vida com Deus não se sustenta. Vou repetir pela terceira vez. Fé sem vida com Deus não se sustenta. Meus irmãos, Jesus aqui em Mateus, eu quero citar o versículo de novo, Mateus 21, 19, né? Diz assim: avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E alguém pode estar pensando assim: Jesus foi enganado pela árvore? Alguém poderia pensar. Você tem que pensar que Jesus era 100% homem também. Além de ser 100% Deus, ele era 100% homem.
Mas ele não foi enganado pela árvore. A Bíblia mostra que ele teve fome. E de longe viu a figueira, que devia ter de 3 a 6 metros, ou no máximo 10 metros de altura. E de longe ele vê a figueira cheia de folhas, uma árvore enorme. E isso cria, para quem está com fome, uma expectativa normal e natural. Estou com vontade de comer, eu vou lá ver o fruto. E lembre-se que ele estava vindo, né, lá do templo e colocando todo mundo para fora, porque eles estavam roubando dentro da onde as pessoas adoravam a Deus. E Jesus coloca ali todo mundo para correr, como eu já disse no início. Então, e ele quer dar uma lição para os discípulos. Ele quer mostrar algumas verdades para os discípulos, como eu disse. Então, isso cria essa sensação natural. Mas deixa eu falar algo aqui para você. Onde tem folhas, normalmente tem fruto. A figueira é assim, cientificamente falando. Mas atenção aqui. Jesus não foi enganado no sentido do erro ou da ignorância, de jeito nenhum. Isso que eu quero dizer para você. Jesus não foi enganado de jeito nenhum no sentido do erro e da ignorância. Não. Ele sabia o que estava fazendo. Ele viu a árvore, ele se aproximou, ele usou aquilo de uma forma correta para poder explicar para a gente, né? Para poder tirar lição aqui para a minha vida e para a sua. Jesus, ele não foi vítima da figueira de jeito nenhum. Ele transformou a figueira para poder ilustrar as verdades que ele queria falar, que ele poderia fazer na minha vida e na sua vida. Agora, você imagina que uma pessoa que conhece a verdade e vive no pecado, e deseja o pecado e não quer abandonar o pecado nunca, nunca. Aí a gente tem que rever os nossos conceitos. E aí eu quero pegar o texto de Apocalipse 3, verso 15 a 20, que cabe muito bem para a gente colocar aqui, que diz assim, Jesus falando no Apocalipse 3, versículo 15. Jesus Cristo, ele fala assim: conheço as suas obras. Isso ele fala para a igreja, tá? Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Repetindo, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, não estava enxergando, né? Espiritualmente falando. E aí, ele, no 19 e 20, ele conclui dizendo assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repetindo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aí ele termina com aquele famoso versículo que a gente muitas vezes a gente fala para poder evangelizar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o que eu quero dizer para você? A prática aqui, né, o que a igreja estava vivendo, era uma vida de pecado, sabe? Escondido, uma vida dupla. E Jesus estava chamando a igreja à santidade. Jesus estava chamando a igreja à santidade. A aparência de santidade que ela estava tendo, Jesus estava chamando a ela a mudar de vida. Tudo isso é nudez espiritual. Jesus que falou, e Jesus continua falando hoje a mesma coisa para a gente. E quem vive de aparência pode enganar as pessoas, mas não engana Deus, gente. Não engana Jesus. Ele está te vendo, ele sabe exatamente como você está. Não existe meia santidade, meio convertido. Ou você é de Deus ou você não é. Jesus trouxe um juízo sobre uma figueira.
Agora você imagina o juízo que ele pode trazer para mim e para você em pecado contínuo. Contínuo porque muitos, gente, como diz lá o Salomão, né, Provérbios 9:10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas perderam o temor de Deus, gente. Só falam que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e cadê a justiça, o fogo consumidor, e que Deus precisa resolver o que precisa resolver com cada um de nós. Ninguém fala. É respeito profundo, é reverência que precisa ser feita diante de Deus, sabe? Consciência de que Deus vê tudo. Ter essa consciência, né, que Deus está com os olhos no mundo inteiro e ver tudo que a gente faz. E tem gente que acha que não, mas Jesus disse que o que está oculto vai ser revelado mais cedo ou mais tarde, e todo mundo vai saber. É a pessoa ter consciência, né, que está fazendo errado e ter a sensibilidade de deixar Jesus mudar a sua vida para melhor. Quem teme a Deus, gente, não brinca com Deus. Quem tem temor de Deus, teme. Não é medo, mas é um profundo respeito, porque você sabe que Ele é seu Pai, sabe? E pessoas que vivem no erro, sabe o que elas acham? Normal. Não tem nada a ver. Eu vou andar assim mesmo. Eu sou crente, mas eu vou na praia. Eu não vou nem falar o nome que não tem necessidade, né? Tanto um homem e tanto uma mulher, né? Eu vou assim, seminu. Tá tudo certo. Eu sou crente, é só aqui para aparecer. Mas, quando eu tô lá fora, eu tô do meu jeito. Não é do jeito da palavra, não. E a Bíblia é tão clara, né? Em relação a essas coisas e como que homens e mulheres pecam. Não é só nisso, não. Pior é gente passando a mão no pecado do outro para poder ficar com dízimo e oferta do irmão e ficar abençoando, no bom sentido da palavra, né? Para poder conseguir mais oferta e mais dízimo por medo de perder a pessoa, porque depende do sistema financeiro, gente. Isso é uma tristeza. Deus vai cobrar de pastores assim mais cedo ou mais tarde, sabe? Justifica o pecado. Isso é falta de temor. Isso é falta de respeito. Isso é falta de caráter. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Fé que não transforma, não sustenta. Eu vou repetir. Fé que não te transforma, não sustenta. E quero dizer para você, antes de concluir, né, que eu já vou concluir, né? O tempo de produzir é agora. Fé sem vida não te sustenta. As folhas são as folhas versus frutos, né? Folhas, a aparência. Frutos, a transformação. As folhas é para impressionar as pessoas. Nós mostramos nossos títulos, né? Eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, né? Eu sei falar tantos idiomas. Eu tenho uma igreja de 1.000, 7.000, 10.000 membros, olha, e tal. Mas isso é balela. Isso não justifica absolutamente nada. Isso é aparência para enganar as pessoas. Mas os frutos agradam a Jesus. Isso que é importante. Tem muita gente que vai chegar naquele dia e vai dizer assim, né? Jesus, por que eu não entro no seu reino? Por que o Senhor não permitiu eu entrar? Porque viveu uma vida para enganar e Ele não vai deixar os enganadores entrar na eternidade, no céu dele. Ele vai falar assim, apartai-vos daqui, malditos, eu não vos conheço. Gente, deve ser muito triste ouvir isso do próprio Jesus. E Jesus estava falando de quem? De pessoas que fazem milagres. E só faz milagre quem? O religioso, o crente. Tem que tomar cuidado. Cuidado. Não é sobre estar no tempo. É sobre estar disponível para frutificar sempre. Eu vou repetir. Não é
não é sobre estar no templo, é sobre estar disponível para frutificar a todo tempo, até dentro de um hospital. Você pode ser um canal de bênção nas mãos de Jesus, para poder Jesus ser glorificado, as pessoas verem Jesus na sua vida. E antes de concluir, eu quero terminar contando uma história para vocês. Assim de Deus que eu preciso falar para vocês. Numa reunião no passado, estavam eu e mais 3 pastores. 2 dos 3, 2 calados, mas concordando com o terceiro. E um deles falou assim para mim: como que você vai ser pastor do jeito que você é? Você nunca se viu no espelho? Você nunca se viu? Você já viu como é que é a sua mão e os seus pés? Assim o pastor falou para mim. E aquilo me doeu muito, eu confesso para você. Hoje eu estou em paz em relação a isso, né? Porque a gente não espera, né, de uma pessoa que estudou na mesma época que você no seminário a fazer isso. E aí eu fiquei triste, e os outros 2 rindo, né, debochando. E o tempo passou. Essa pessoa teve um problema de saúde. Eu fui visitá-la com outros amigos pastores lá em Itapiruna. E o tempo passou. Isso aconteceu 2, 3 anos depois dessa fala muito mal colocada, né, para mim. E graças a Deus eu perdoei. Mas Jesus sabe aonde tocar. Aí, gente, aquela pessoa precisava fazer uma cirurgia. Enfim, a pessoa pediu muita oração, estava com medo de morrer, né, e tal. E dentro daquela conversa você percebe, né, que um homem é um sujeito muito orgulhoso, e nós não podemos ser. Mas eu senti que ele estava em paz, ele não me pediu perdão, mas eu senti, só de eu ir na casa dele, e ele abrir as portas, já foi um impacto. Mas depois, lá no hospital, visitamos de novo, aquela pessoa, ela morre numa mesa de cirurgia. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a pessoa foi pastor durante 5 anos. Esse ano, eu estou completando agora em abril, 10 anos, titularmente falando, e há 19 anos, desde quando iniciei. E esse homem morreu. E eu não estou alegre por causa disso, não. Mas Jesus deu uma palavra para ele. Acabou a sua vida aqui hoje. E graças a Deus por isso, né? Deus sabe a hora que leva as pessoas. Por quê? Porque ele fazia isso e poderia continuar a fazer isso com outras pessoas. Então, gente, é Deus que dá a vida, é Deus que tira. E quando Deus chama, não adianta. Não tem para onde você correr. Eu quero terminar dizendo isso para você. Não brinque com Deus. Não brinque com Jesus. Não venha viver de aparência igual esse conhecido meu, sabe? Se entregue de verdade ao controle de Jesus. E eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira é de você entregar a sua vida ao controle de Jesus. Eu quero te ajudar, né, a você reconhecer, né, te ajudar em palavra por palavra, para você orar, para você entregar a sua vida a Jesus. Tá bom? E a segunda oração eu vou explicar depois, né? De você reconhecer que Jesus morreu por você e que você quer viver a vida de Jesus agora. Você quer ser salvo por ele. Você quer ter uma vida transformada. Se você está desviado também dos caminhos do Senhor, eu também quero te convidar a fazer essa oração.
Senhor Jesus, hoje eu compreendi que eu não preciso viver de aparência. Jesus, hoje eu entrego o meu coração, a minha vida e peço para poder me dar os frutos que o Senhor tem para mim, a começar hoje pela salvação em Cristo Jesus. Hoje eu reconheço que eu preciso de pedir e peço agora, imediatamente, perdão pelos meus pecados. Me salva, Jesus. Me purifica com seu sangue, Jesus, de todo pecado. Me dá uma nova vida, a vida do Senhor na minha vida, e que eu venha frutificar todos os dias, até no vale da sombra da morte. Por favor, Jesus, me dê essa certeza, né, de o Senhor estar conosco. E o Senhor está. O Senhor prometeu estar comigo todos os dias. E hoje eu entrego a minha vida ao controle do Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E quando eu morrer, me deixe entregar, perdão, me deixe entrar na presença do meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar também por aqueles que podem estar desviados, Senhor, da tua presença, líderes ou não, igrejas, ou irmãos afastados, Senhor. Por favor, Deus, que eles venham conhecer a cada dia mais o Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida deles. Transforma, liberta, cura, Senhor. Perdoa esse tempo de afastamento, que possa esses irmãos estarem caminhando cada dia mais na presença do Senhor, que eles reconheçam o Senhor todos os dias, que eles possam ler a palavra, orar, fazer as boas obras e fazer tudo, Senhor, que precisa ser feito de uma forma que o Senhor orienta na Bíblia, Senhor, que eles não sejam enganados por líderes que enganam, Senhor, porque eles sejam igual os crentes de Bereia, como está lá na Bíblia, lendo a palavra para ver se condiz, se diz a verdade, Senhor. Por favor, Deus, transforma o seu povo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Dê paz, dê tranquilidade, Senhor, e dê a cada dia mais a presença do Senhor, e que eles possam ter a sensibilidade de, quando pecar, o Senhor, né, ir lá e remover, e eles serem perdoados, e eles receberem o perdão e viver uma vida a cada dia como o Senhor quer. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Então, pessoal,